estamos aqui para mais um Abstract e o episódio de hoje versa sobre o uso de tecnologias digitais na área da saúde, em especial o uso de realidade virtual nos processos terapêuticos. Para conversarmos sobre esta temática, nós convidamos a professora e coordenadora do curso de fisioterapia da Unifeb, a professora Leilane Marcos, que também é CEO de uma empresa que trabalha então com a mediação da realidade virtual nos processos de reabilitação. Professora Leilane, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É uma grande alegria poder recebê-la. A Unidab já tem uma grande parceria com a Unifeb, né, de muito tempo, nos mais diversos cursos. Então, gostaria que a professora se sentisse muito à vontade em nossa casa, né, se sentisse acolhida. Obrigada. Eu que agradeço o convite, é muito bom estar aqui mais uma vez. Hoje não mais só conhecendo a instituição, mas até participando dela de alguma maneira. E poder contribuir com essa formação e com a Unidab é muito importante, como você bem disse, nós somos co-irmãs, né, enquanto instituição, então é importante essa parceria para a gente poder levar novas tecnologias para os nossos alunos. Ok. Professora, de repente a professora poderia iniciar se apresentando, trazendo um pouquinho da sua trajetória, né, na sua formação, que eu acho que isso é importante também, estamos no espaço acadêmico, né, eu acho que é interessante os nossos alunos conhecerem, né, e dentro deste seu projeto, desse seu processo, né, de formação, o que a levou, né, a escolher esta área, este ramo da realidade virtual e das tecnologias em saúde? Então, a minha história enquanto tecnologia, enquanto inovação, sempre foi uma situação em que, para mim, era toda, né, a fisioterapia, toda a estrutura, e entendendo que é necessário muito os processos serem muito bem definidos, era muito interessante. Mas quando eu ia para os atendimentos, lá na minha formação ainda como acadêmica, lá na Univale, onde eu comecei, faltava alguma coisa, faltava algo que deixasse aquela terapia mais interessante, mais atrativa, que o paciente gostasse de fazer. Fisioterapia nem sempre é tão boa assim de ser feita em si, às vezes provoca um pouco de dor, de desconforto. E eu ficava, nossa, mas não tem nada que a gente possa melhorar? Logo que eu saí da graduação, eu ingressei no mestrado em Tecnologias da Saúde pela PUC. Lá, algumas visões de tecnologia começaram a surgir, eu pude entender um pouco mais dessa área. Uma área ainda muito tímida na físio, né, que estava muito mais ligada à eletroterapia ainda para nós, há 17 anos atrás, no tempo que eu já sou formada. Então, eu estava começando a entrar e a entender um pouco mais sobre o uso dessas tecnologias. Mas a docência também sempre foi um amor, então eu acabei muito mais indo por esse caminho da docência, e, na verdade, foi ela que me trouxe a realidade virtual. Eu comecei a utilizá-la para as minhas aulas, para tentar trazer cenários de simulação para os alunos, né, utilizar como uma outra experiência de atendimento, na verdade, nesse caso. E aí, conhecendo mais sobre a tecnologia da realidade virtual, eu pensei, oxa, será que isso aqui é o que vai responder aquela minha dúvida que eu tinha lá de acadêmica, de como deixar a terapia mais interessante? E aí, eu comecei realmente a um mergulho dentro da literatura, buscando o que existia de evidência científica sobre o uso da realidade virtual. E assim surgiu a nossa empresa, né, onde eu acabo desenvolvendo cenários de realidade virtual focados especificamente para a reabilitação dos pacientes. E aí, hoje, consegui, de fato, unir a tecnologia com a fisioterapia e de que forma que a gente pode potencializar e valorizar a nossa profissão. Muito bom, professora. É legal trazer essa questão da cientificidade, né, dos estudos, que eu acho que isso precisa ser discutido, né? A gente vê um certo entusiasmo dos profissionais da saúde, né, mas também esta dúvida, né? Até onde temos a ciência, o que a gente já tem de comprovação. Então, acho que são esses estudos, essas discussões são extremamente importantes, né? Mas, professora, quem sabe a professora poderia explicar um pouquinho para a gente o que é a realidade virtual, né? Um pouquinho desse histórico para quem está iniciando na discussão agora, poder compreender um pouquinho. Então, a realidade virtual ela surgiu muito no mundo dos jogos, dos videogames, principalmente. Ela era uma alternativa diferenciada para ter uma relação com esses cenários de jogos. Então, ao invés da gente jogar ou interagir com o cenário apenas utilizando um joystick
videogame mais tradicional, numa tela de televisão. A gente passa utilizando, né, um outro hardware, justamente possibilitando que a gente consiga interagir fisicamente, onde os meus movimentos físicos mudam os cenários de jogos dentro desse hardware, dentro do óculos de realidade virtual. E é muito legal, mas quem curte aí esse mundo de jogos sabe que o pessoal dos jogos nem sempre gosta de tanto tempo assim de atividade física, né? E ele demanda, ele desgasta, e aí acaba muitas vezes ficando como uma atividade muito limitada. Se normalmente uma pessoa pode passar 2, 3 horas jogando, né? O que também não é ideal por conta da exposição à tela, dentro da realidade virtual esse tempo é mais limitado por conta do desgaste físico que ele acaba trazendo. Então, pensando nisso, por mais que ele tenha surgido nesse mundo dos jogos, talvez trazê-lo para outros cenários, para outras possibilidades, seja muito mais atrativo. Afinal de contas, é uma maneira da gente estimular as pessoas a fazerem atividade física. Então, começaram a surgir aí, ao longo dos tempos, não só jogos de realidade virtual, mas também ambientes que pudessem e propiciassem essa atividade física de forma interativa, num cenário 360, onde até mesmo é possível a gente interagir com outras pessoas. Então, a gente roubou, né, digamos, pegou emprestado do mundo dos jogos a ideia do óculos de realidade virtual e trouxe para a reabilitação. Muito legal, professora. A professora falou essa questão até dos efeitos, né, que a gente pode sentir aí com o uso prolongado, por exemplo. Então, a gente percebe também, né, como essa área, conforme a gente vai discutindo, vão surgindo outros termos, né? Então, a gente vê ali cyberdoenças, enfermidades virtuais, os efeitos, né? Não sei se a gente pode chamar de efeitos colaterais, né? Enfim, neste sentido, a professora poderia, então, trazer um pouquinho para a gente que tipo de efeitos realmente isso pode acontecer, né? Porque eu percebo, né, fazendo esse gancho com a sua fala, que realmente pode acontecer, e o que poderia ser feito, então, para minimizar, né, esses efeitos, caso eles realmente aconteçam. Sim, eu comparo muito isso com as pessoas que sentem enjoo quando estão no carro e precisam ir no banco da frente, né? Se vai no banco de trás, fica muito enjoado. Essa percepção entre eu estar parada e eu ter um cenário em movimento. E a velocidade desse cenário, isso vai acabar impactando. E aí leva a gente a ter a questão do cyberkinese, né? O cyberenjoo, que é o principal efeito, realmente é um efeito colateral da realidade virtual, e que ele pode, sim, prejudicar a experiência, né? Porque um enjoo considerável, a pessoa apresenta mais sudorese, né, pode apresentar palidez, enfim. Claro, nada passa de sintomas, né, mas ele acaba realmente sendo desagradável e piorando, na verdade, a experiência do indivíduo. Mas a forma que a gente tem para ajustar isso é justamente saber como prescrever adequadamente os cenários frente à condição clínica desse meu paciente. Ou seja, eu estou lidando com um indivíduo, por exemplo, que é um idoso de 70 anos, que não usa muito celular, porque nós temos essa diferença também, né? Quem muito usa, quem muito joga, já se habituou com essas velocidades de cenário, por exemplo. Sim. Então, é muito possível que os jovens que estão vindo aí, né, as crianças hoje, que daqui, quando tiverem lá seus 15, seus 20 anos, estarão muito mais aderidas e mais facilidade para entrar nesse mundo por conta da velocidade de tela, do uso de tela. Então, ela acaba minimizando, né? Como se a gente fosse treinando com o tempo a questão vestibular, a resposta vestibular cerebral, e aí ele consegue ir, ao longo do tempo, reduzindo esse cyberenjoo. E a gente consegue isso justamente prescrevendo. Como nós temos vários tipos de cenários em realidade virtual, a gente começa sempre optando por cenários que são mais estáticos, aonde eu contemplo. Eu estou no cenário de praia, e o que eu vou ver é simplesmente a água se mexendo, como de fato eu estivesse, né, na praia, para que daí depois eu possa me movimentar dentro desse cenário na minha velocidade, caminhando, ou simplesmente movendo o corpo para frente, para trás, ou até mesmo com o movimento das mãos, a gente consegue também fazer esse movimento na realidade virtual, e isso ser mais suave, mais lento, para que justamente o cérebro consiga perceber, olha, você está em movimento, mesmo que você esteja parado ou com pouco movimento. Então, essa é uma das maneiras que a gente tem. E por isso o desafio do desenvolvimento. Hoje, na fisioterapia, a gente adequa jogos, adequa cenários que existem para pessoas que não estão em situações, seja lá por perda de funcionalidade, né, restritas ao leito. Então, essa relação temporal, essa relação com o movimento, ela está alterada para esse indivíduo. Então, como eu vou adaptar um cenário que é voltado para uma pessoa que está saudável,
para alguém que está com funcionalidade reduzida, fraqueza muscular, restrita ao leito. Então, eu preciso adequar os cenários adequadamente para justamente criar uma experiência positiva para esses pacientes. Legal. Muito legal, professora. Eu acho que é importante as pessoas entenderem isso, né? Que há um planejamento, é um plano terapêutico. Não é só eu comprar o óculos e sair usando, né? Eu acho que isso que é muito importante, precisa ficar claro, né? Mas, professora, ainda pensando nesse sentido, né? Se a gente fala da questão de efeitos colaterais, eu preparo os cenários, o plano, ok. Mas, além disso, existe alguma contraindicação? A gente pode falar em contraindicação também, usar esse termo? Podemos e temos também, né? O que a gente tem que lembrar? É um ambiente criado, né? E você tem o paciente que está dentro da sua vida real, não sei, num quarto na sua casa, ou até mesmo na sua clínica, ou num quarto de hospital. Aquela é a realidade dele, e você vai inseri-lo em outra realidade. Então, pacientes que têm alguns transtornos psiquiátricos, a gente não prescreve a realidade virtual por conta desse entendimento de o que é real e o que é virtual. Então, eu posso agravar quadros de alucinação justamente por conta dessa variação de local, de ambiente, de repente. Certo. Então, a gente toma um pouco de cuidado com pacientes que têm alguns quadros de esquizofrenia, algumas situações de bipolaridade, ou ainda pessoas que, enfim, podem estar apresentando algum tipo de delírio hiperativo, principalmente em unidade de terapia intensiva, é contraindicado justamente para a gente conseguir controlar essas situações. A outra questão é em relação às crianças. Embora elas achem muito legal, a gente tem que lembrar e seguir aí o que recomenda a Sociedade Brasileira de Pediatria em relação à exposição de telas. E as experiências podem ser rápidas, eu não preciso ter uma longa experiência em realidade virtual para que ela seja positiva. Então, também a gente toma alguns cuidados em relação a isso. Os pacientes, por exemplo, que têm quadros de labirintite, a gente sempre fala que isso que é uma contraindicação relativa. Eu tenho que saber prescrever. Esse paciente, nesse momento, ele está numa crise aguda, obviamente eu não vou fazer um cenário de realidade virtual com ele nesse momento. Ele não está, ok, mas então eu tenho que adaptar um cenário que seja mais contemplativo para que ele realmente consiga ir se adaptando. A gente já vislumbra que, criando cenários adequados, a gente vai até conseguir, na questão principalmente do treinamento de equilíbrio, colaborar com essas recuperações e ajustes vestibulares. Muito legal, professora. Bacana também falar dessa questão das crianças, né? Porque essa coisa do respeito, do tempo, né? De utilização. Também eu percebo que nos grupos, quando a gente discute isso, há essa preocupação, né? Vamos usar só com adultos, vamos inserir também com atendimento de crianças. Então, trazer todo esse cenário para nós, eu acho que é muito importante para esse bate-papo. Professora, e com todo esse contexto, como que a professora tem percebido a aderência, né, e aceitação dos pacientes? Então, penso que as crianças têm uma aceitação mais rápida, não sei, pelo menos nas intervenções que a gente vê na área da educação e quando a gente articula a educação e saúde, né, a gente percebe as crianças, né, aderindo muito rapidamente, né, se apaixonando e às vezes querendo até ficar além do tempo que a gente preconiza aí, né, como saudável. Mas, no geral, como a professora tem visto, né, nas mais diferentes faixas etárias, aí, essa aderência, né, ao uso. Sim. As crianças são as nativas digitais, né? Então, o nosso desafio é mostrar para elas que existe um mundo real também, que também é importante. E, claro, lembrar que a realidade virtual ela também pode mostrar o mundo real em outros lugares. Então, ele pode propor também que as pessoas conheçam o mundo, né? E eu consigo levar um paciente para o Egito, para Roma, e conhecer outras realidades também, né? Agora, a adaptação, ela é muito dependente, eu comparo muito com a adaptação da máscara de ventilação não invasiva. Legal. E olha que a ventilação não invasiva é bem pior, né? Depois que faz. Mas eu comparo muito porque você precisa muito conversar com o paciente, deixar claro o que vai ser feito, como é que vai ser. Começar com cenários que ele consiga reconhecer. Tem que fazer sentido para o paciente a experiência da terapia. Então, isso ajuda muito. Muita gente pergunta para mim, Leilane, os idosos, tem muita barreira com idosos? Gente, não tem. Não tem. Não tem, porque quando eu adequo esse cenário à realidade dele, ele entra ali, ele se reconhece naquele lugar. Exemplo, um idoso que adora, sempre gosta muito, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro, não consegue mais ir para lá por N questões financeiras ou por conta de transporte, enfim. Se eu colocá-lo num cenário desse,
por mais que seja a primeira vez, ele vai literalmente se entregar, porque aquilo é familiar para ele, e ele vai gostar. Então, eu sempre falo que os 5 primeiros minutos são essenciais na realidade virtual para você conquistar o teu paciente para que ele queira fazer a reabilitação. Então, muitas vezes, essa exposição inicial a um cenário que o paciente conheça, mesmo que por enquanto ainda sem fins terapêuticos, depois eu vou incluindo os meus objetivos e os exercícios, é importante para que o paciente consiga aderir e gostar daquela experiência e querer de novo, porque ele vai querer, né, querendo ou não querendo, a mensagem visual que a gente dá ao cérebro através da realidade virtual remete o indivíduo a situações de memória, a emoções, a sentimentos. Então, isso potencializa a reabilitação e também a sensibilidade desse paciente junto a esse processo de reabilitação. Muito legal, professora. E nesse contexto ainda, então, a gente fala do paciente, né? Mas com relação aos profissionais da saúde, como que a professora tem sentido isso? Porque a gente vê, né? Como eu falei, a gente tem uma certa empolgação, às vezes até do profissional da saúde, mas no momento de a gente realmente trazer isto para a prática, né? Eu percebo que às vezes há uma certa resistência, né? Porque eu tenho dificuldade, né? Eu tenho dificuldade e medo até, né? Receio de utilizar uma tecnologia diferente ou digital na minha prática. Não trabalhei isso na minha graduação, é algo novo, né? Mas eu acho que é interessante, né, a gente discutir um pouquinho disso. Quais são os principais receios, né, que a professora tem percebido dos profissionais da saúde quando eles pensam, né, em inserir, eu acho que não seria o termo, mas integrar, né, a realidade virtual na sua prática, né, enquanto profissional da saúde. Então, o que a gente percebe, a barreira que a gente encontra muito nesse sentido é o medo da tecnologia. Nós não somos os nativos digitais, então assim, a gente precisa ser treinado, preparado. Como é que eu mexo? Onde é que eu ligo? Como é que eu conecto com a internet? Onde é que está o jogo? Então, tudo isso são questões que, para quem gosta da tecnologia, rapidamente elas são respondidas. Para quem não gosta, isso acaba gerando uma barreira. É claro, se a gente for comparar o óculos de realidade virtual com outras alternativas de game terapia, ele é muito mais prático, porque ele é pequeno, então é fácil para o físio carregar para onde ele quiser. Ele pode ir para o atendimento domiciliar, para dentro da UTI. Home care, bem tranquilo, porque né? ele é muito tranquilo de carregar. Então, isso é uma barreira que a gente já quebrou. Porque antigamente, qual era o problema com um videogame que se utilizava? Você tinha que levar uma televisão, ou, né, o hardware, a tecnologia do videogame. Então, você tinha que montar toda uma estrutura para conseguir oferecer isso. Com óculos, não. Então, isso é uma barreira que a gente consegue quebrar com óculos, que é o transporte. Mas, realmente, a manipulação da tecnologia hoje, no meu entendimento, é o que é o maior desafio para os fisioterapeutas. Então, a gente precisa, e inclusive tem um estudo que aponta isso, que fala o que a gente precisa para adaptar uma nova tecnologia em qualquer serviço da área da saúde. Passa por um processo de ter a tecnologia, o acesso à internet, que também é um outro desafio, a depender de onde eu estou. Então, eu preciso ter, né, esse acesso adequado, e passa pelo processo de... Não é só o treinamento para a tecnologia, mas é a sensibilizar a equipe para ela conseguir utilizar o óculos de maneira adequada. Até para que o gestor, enfim, quem for comprar, não adquira, coloque lá e aí ninguém usa porque não sabe mexer, porque acha que é muito difícil. Então, a gente vai quebrando essas barreiras. O outro ponto é também trazer para o fisioterapeuta alguma vantagem. Qual é a vantagem dele quando ele faz essa reabilitação? A gente entende que ele melhora a experiência do paciente, que a fisioterapia fica muito mais interessante, mas e aí, o que mais? Melhora a força? Melhora a amplitude de movimento? Traz indicador de saúde, de recuperação? Então, por isso que a gente tem que criar cenários para reabilitar, porque senão o fisioterapeuta não vai fazer. Porque se é para deixar a sua terapia mais legal, eu ligo o som do meu celular, eu vou conversando com o meu paciente. Não é só para entreter. Não é só para chamar a entreter. atenção desse paciente. Exatamente. Está entrando no âmbito terapêutico. Isso. Né? Ele faz parte da sua intervenção, do seu plano terapêutico. Isso é muito legal. E eu preciso do indicador. Qual é a vantagem? A tecnologia da realidade virtual, ela me permite acompanhar a distância que o paciente percorre durante um exercício, quantidade de repetições. Então, ao invés de eu estar como fisioterapeuta preocupada ali contando, né, quantas repetições o paciente fez, a própria tecnologia faz isso para mim.
E me traz o dado. E ainda possibilita, por exemplo, que eu compare as sessões. Então, isso vai trazendo para mim indicadores, tanto para ver, olha, eu preciso aumentar a intensidade do exercício do paciente na próxima terapia, eu tenho que reduzir. Eu posso mostrar para o paciente o que ele conseguiu, onde ele estava e aonde ele chegou. Legal. Então, trazer... A tecnologia, ela tem que servir para todo mundo. Isso, ela tem que servir para o paciente como terapia engajadora, motivadora, diferenciada, mas ela tem que trazer para o fisioterapeuta os indicadores para que ele consiga trazer, então, e melhorar a sua prática. A ideia dela é justamente ser um suporte a mais. Não vai substituir, não vai ser melhor. Eu quero que o fisioterapeuta esteja próximo para mediar essa relação paciente-tecnologia, e isso vai ser muito importante. Então, para isso, eu preciso entregar para ele mais dados e mais informações sobre o paciente dele. E o que é legal é que esses dados têm um feedback praticamente imediato, né? Porque eu tenho todo o controle ali, muito bacana, né? Eu acho que realmente esse é um requisito que eu acho que ajuda a convencer, né, na questão da utilização. Né? Com certeza. Professora, e com relação aí, então, os requisitos, né, que a gente precisa, tem uma série de desafios, né, a professora falou aí desse tempo de preparo, né, eu acho que existe aí uma curva, né, de aprendizagem e tal, que leva um determinado tempo, a gente já sabe que existe esse receio, né, às vezes do profissional da saúde, mas outros requisitos, né, internet, né, a gente precisa de uma série, eu vou levar o óculos, mas eu preciso de uma banda de internet lá na casa desse paciente que me possibilite utilização. Então, que outros desafios, né, na questão dos requisitos necessários aí para a gente utilizar, que eu acho que isso também é interessante, a gente ir com essa ideia já bem formada, né? Claro. Primeiro delas é justamente a internet, ela é importante, com certeza. Claro, hoje a gente consegue parear a minha internet do celular no óculos, ele vai funcionar legal. Então, já consigo... Acho que isso é bacana. Agora, se a internet do celular também não funcionar, a gente vai tentando... Porque geralmente essa é a primeira pergunta, né? Ai, que velocidade de internet eu vou precisar isso. E tal. Hoje o nosso 3, 4G aí, ele dá conta da maioria dos cenários mais simples que a gente consegue utilizar. Mas acho que a grande barreira é justamente a gente ter cenários de reabilitação. Porque hoje a gente utiliza muitas vezes cenários ou aplicativos que existem da realidade virtual que estão voltados para o treinamento do indivíduo saudável. E eu sei que o meu paciente lá da terapia intensiva, ou até mesmo no domicílio, não tem a força muscular que o indivíduo saudável tem. Então, o que vai acontecer? Ele vai fazer interagir com o cenário, que vai sempre sinalizar para ele que está pouco, que não vai mostrar para ele que ele está ganhando força, que ele está conseguindo ter uma resposta boa, porque, né, o nível dele, né, a questão da sensibilidade não é atingida por esse paciente que tem funcionalidade muito reduzida. Sim. Então, a gente ter os cenários específicos é muito importante para a gente conseguir reabilitar. A realidade virtual ela permite a gente trabalhar muito com dupla tarefa. Então, além de trabalhar motor, eu consigo também trabalhar cognitivo. Então, se a gente consegue unir esses dois mundos, eu potencializo muito os resultados da minha terapia. Eu não estou só pensando no motor, eu também já estou pensando no cognitivo. E a gente sabe que isso, quando a gente pensa em fragilidade física, não é só físico no sentido muscular, mas é a fragilidade como um todo. Então, a gente sabe que isso também vai acabar influenciando diretamente nessa recuperação. Isso é muito bacana, professora, porque entra bem dentro dessa perspectiva de a gente olhar para esse ser humano de forma integral, né? Então, não estou olhando só para este movimento, né? Que a gente está acostumado aí na frente, isolado, né? Encaixotado. Muito, muito, muito bacana. Professora, um pouquinho sobre a sua empresa. Gostaria de contar para nós dessa sua experiência como CEO, né? Como empreendedora, CEO aí. Fernanda, foi uma coisa que, na verdade, surgiu aquela história. Surgiu na pandemia, tudo começa assim, né? Mas surgiu muito na pandemia mesmo. Acho que foi um momento em que a gente precisou, né, ser mais disruptivo nas gerações de novas possibilidades. E quando a gente encontrou a tecnologia, viu a realidade virtual como um potencial e conseguiu encaixar, e acima de tudo, conseguiu oferecer uma reabilitação, ou melhor, uma tecnologia não só para o paciente, mas para o fisioterapeuta também, a gente imaginou que o potencial que isso pode chegar. Legal. Hoje nós somos a única empresa no Brasil que desenvolve cenário de realidade virtual. Existem outras no mundo, isso é muito bom, porque quer dizer que a gente está olhando para um lugar que realmente tem potencial. E tem muitas áreas que podem ser
ter assim o desenvolvimento da realidade virtual. Ok, que eu sou suspeita porque eu sou uma apaixonada pelo negócio, mas desde da área da obstetrícia, da área da ginecologia, da área da ortopedia, a esportiva, então a gente tem muitas áreas que podem se potencializar a usar a realidade virtual. Então entrar nesse mundo e começar a empreender foi um grande desafio, porque a gente está trocando a roda com o carro andando. Estou aprendendo a ser gestora com uma startup andando e tendo que dar resultado e tendo que apresentar, né, o que de fato ela quer trazer para a população e para o fisioterapeuta. Então tem sido um grande desafio. Vários programas a gente tem participado justamente para conseguir desenvolver essas habilidades de empreendedora e conseguir daí sim trazer cada vez mais um produto qualificado. Porque a gente tem um grande desafio. O mercado da área da saúde, ele tem um grande potencial de criação de novas tecnologias, mas nós não somos preparados para isso como profissional da saúde. Sim. E aí você tem o profissional da tecnologia, que por sua vez desconhece a área da saúde. Então juntar esses dois mundos, precisam conversar mais, é um grande desafio. E aí quando você consegue unir isso, você começa a criar coisas reais, né? Usar a tecnologia para aquilo que de fato a gente precisa. Até porque não é só criar um produto na saúde, eu preciso comprovar que ele funciona. E aí a gente volta àquilo que a gente falou do começo, da necessidade da comprovação científica. Então, tudo que a gente desenvolve, as pessoas às vezes falam assim para mim, Lilian, está demorando, mas vai demorar, porque eu tenho que trazer um artigo científico do lado para comprovar que aquilo funciona. A gente sabe que a saúde funciona assim, que bom, isso é bom, porque eu estou trabalhando com saúde, com pessoas. Então, aquilo que eu estou trazendo de tecnologia, ela não pode ser vendida de forma leviana, sem considerar ensaios clínicos, estudos que vão fazer aí testar a usabilidade daquele programa. Eu preciso de uma Anvisa me amparando também para o uso da tecnologia. Então, é um mercado complexo, é um mercado exigente, que pede pelo lado científico também, e a gente tenta, de alguma maneira, dar conta disso tudo. Que legal, professora. Parabéns. Parabéns pela sua iniciativa, né? Pela sua coragem também, né? De se jogar nesse universo, né? De integração aí de saúde, tecnologia, que eu acho que é muito desafiador, né? Parabéns, parabéns. Obrigada. Professora, para encerrar, acho que quem sabe falar um pouquinho desse workshop que a professora vai oferecer, né? Então, aí na nossa 4ª semana de fisioterapia, que eu acho que é bem interessante, né? Então, hoje estaremos falando sobre realidade virtual aqui para os alunos da Unidade. Fico muito feliz de estar aqui, trazer essa tecnologia para cá. Já estive por aqui, aqui tem um centro de inovação bem importante e que acaba também estimulando muito essa questão do desenvolvimento de novas startups, de novas ideias. E eu acho que é importante a gente aproximar essas possibilidades e mostrar para o aluno que, sim, ele pode ser um fisioterapeuta, mão na massa, aquele que vai estar lá direto com o seu paciente, ele pode ser um fisioterapeuta gestor, mas ele também pode ser um fisioterapeuta desenvolvedor. A área da tecnologia está aberta. Às vezes a gente tem pessoas que já têm essa afinidade, sempre gostam da tecnologia, mas também gosta da físio. Então, por que não unir esses dois mundos e criar uma outra possibilidade de ingresso no mercado que os nossos alunos podem ter? Então, essa é muito da ideia que eu quero trazer. Trazer, claro, a tecnologia a serviço da reabilitação, mas também mostrar para o fisioterapeuta, futuro fisioterapeuta, que é uma área que ele pode também ingressar como desenvolvedor. Muito legal. Professora, muito obrigada. Obrigada pela sua disponibilidade, pela sua generosidade, né, em compartilhar aqui conosco um pouquinho dos seus conhecimentos, da sua trajetória, das suas vivências. Gratidão. Eu que agradeço e sempre que precisar estou à disposição para a gente falar sobre tecnologia e inovação. Legal. Obrigada. Eu gostaria também de deixar ainda um recadinho para os nossos alunos aí da fisioterapia, especialmente para os nossos alunos de recursos terapêuticos 3, nós organizamos este ano, em parceria com o grupo de pesquisa HCILIX, algumas vivências, né, que a gente vai já inserir no curso de fisioterapia com relação à realidade virtual a partir da 2ª semana de outubro. Aguardem. E para você que nos acompanha, muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né? Curta aí o nosso conteúdo, né, professora? E obrigada. Um abraço, até a próxima.